A maioria das pessoas associa escolas asiáticas à excelência, rigidez e segurança. Ambientes onde o controle é constante, a disciplina é levada a sério e tudo parece funcionar perfeitamente. Mas nem sempre isso é o suficiente para impedir que o inesperado aconteça. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no Abismo do Medo você vai conhecer 3 histórias assustadoras que aconteceram em escolas orientais. No dia 1º de junho de 2004, a escola primária de Okubo estava tranquila, com as crianças brincando, estudando e se preparando para o almoço. Ninguém imaginava que em poucas horas, a inocência daquele lugar ia ser jogada no lixo por uma violência brutal. Entre os estudantes estava Satomi Mitarai, de 12 anos, que foi levada para uma sala vazia por uma colega de 11 anos, e o que aconteceu depois foi de arrepiar. A garota puxou um estilete e simplesmente atacou a Satomi no pescoço. Mesmo ferida, a Satomi ainda tentou lutar, mas a agressora não parou por aí e continuou atacando, inclusive no pulso. Então não tinha como ela conseguir aguentar e acabou caindo no chão. E a garota, que a mídia japonesa chamou de Garota A, para não expor o nome da menor, ficou na sala, vendo a colega partir, só para ter certeza que tinha terminado o serviço. Logo depois, a Garota A voltou para a sala dela, como se nada tivesse acontecido, com a roupa cheia de sangue. E a coitada da professora achou que ela tinha se machucado, um pensamento até normal, já que achar que a menina tinha finalizado a colega jamais passaria pela cabeça de ninguém. Só que depois de ver que não tinha nenhum ferimento nos braços e mãos da garota, a professora pediu uma explicação, e foi aí que a estudante, com uma calma perturbadora, soltou o seguinte: "Não é meu sangue, não sou eu." Pouco tempo depois, a professora achou o corpo de Satomi e chamou a polícia. A cena do crime era chocante, e a brutalidade do ato, ainda mais vinda de uma criança tão nova, deixou todo mundo sem conseguir acreditar. Mas logo que foi detida, a garota confessou o crime, repetindo: sinto muito pros policiais." Ela passou a noite chorando na delegacia, sem querer comer ou beber, e no começo não deu motivo para o que fez, até que contou para a polícia que ela e a Satomi eram amigas próximas, mas a amizade acabou por causa de umas mensagens num site de bate-papo chamado Cafesta. Ela disse que a Satomi tinha falado mal dela, zoando o peso e a chamando de certinha, isso tudo lá em 2004. E já dava pra ver só nisso aí o quão problemático seria o cyberbullying, porque algumas pessoas reagem de maneiras muito extremas a essas coisas. Então, em 15 de setembro do mesmo ano, um tribunal de família japonês mandou a Garota A para uma instituição correcional na província de Tochigi, com uma pena inicial de 2 anos, que foi estendida por mais 2 anos em setembro de 2006, depois de uma avaliação psicológica. Mesmo assim, em 29 de maio de 2008, as autoridades disseram que não iam pedir mais tempo de internação. Depois do assassinato, a Garota A recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ou TEA, e o caso reacendeu debate sobre saúde mental e criminalidade, embora o TEA por si só não seja associado à violência. Além disso, o crime contra Satomi Mitarai ainda gerou aquele velho debate sobre a idade de responsabilidade criminal, até porque em 2000, a idade mínima por lá já tinha baixado de 16 para 14 anos, por causa de uns crimes que aconteceram em Kobe em 1997, quando um estudante de 14 anos atacou 2 colegas de 11 e 9 anos com facas. Então, como tinham reduzido a idade uma vez, esse caso com uma agressora de só 11 anos fez a discussão voltar com tudo sobre a necessidade de uma nova redução, já que a Garota A era vista como uma criança normal antes do incidente, o que aumentou o medo de que uma tragédia dessas pudesse acontecer em qualquer lugar. E a mídia também teve um papel importante na repercussão do caso, porque durante uma transmissão da Fuji Television mostraram desenhos da menina, falando que ela queria ser a autora de mangá, mas cometeram um erro. A assinatura dela apareceu em um dos desenhos, revelando o nome Natsumi Tsuji. E por mais que todo mundo conheça uma pessoa que quando acontece um crime violento assim, a primeira coisa que fala é que deviam divulgar quem é o finalizador, em alguns países as coisas não funcionam assim, o que é o caso do Japão, porque mesmo com toda a crueldade do que rolou, a emissora foi super criticada por não esconder a assinatura, expondo a identidade da menor. Mas foi na internet que a Garota A ficou famosa, e talvez você já tenha ouvido falar dela. Encontraram uma foto de classe onde Natsumi estava usando um moletom da Universidade de Nevada, e logo começaram a chamar ela de Nevada Tan, onde o sufixo Tan é tipo um chan, infantil mais infantil, usado para meninas mais novas. E a internet fez o que ela faz de melhor, né? Transformou a menina numa espécie de personagem, que ganhou vários desenhos e representações, o que por mais que pareça inofensivo, mostra como a internet pode distorcer e banalizar tragédias, transformando vítimas e agressores em figuras da cultura pop. Sem contar como isso pode afetar a cabeça até mesmo da família. Imagina algum familiar seu perder a vida de uma forma brutal, e o finalizador ser transformado em um personagem aclamado por um monte de gente. Foi nesse cenário que um fisiologista japonês, Akio Mori, aproveitou para surfar na onda do hype e impulsionar a sua teoria do cérebro de jogo, que dizia que jogar videogame demais pode ferrar o cérebro, principalmente as partes que controlam a emoção, a empatia e o autocontrole. E essa ideia aí na época era até novidade, agora já nem tanto, mas todo mundo já teve uma tia que falava sobre Yu-Gi-Oh! Ser do mal, depois de ouvir o
Gilberto Barros dizendo isso na TV. Sem contar que vira e mexe aparece alguma notícia de alguém querendo culpar o GTA por algum crime. Mas o Akio fez um verdadeiro TCC sobre isso, onde segundo ele, essa exposição prolongada mudava o cérebro, deixando os jovens mais propensos a agir por impulso, de forma antissocial e em casos extremos, com violência. Ele argumentava que as ondas cerebrais das crianças que jogavam muito eram parecidas com as de pessoas com problemas sérios, e que isso explicaria a falta de empatia em alguns comportamentos de jovens. Então, quando o caso da Nevada Tan virou notícia, ele logo aproveitou para usar de exemplo para a teoria, principalmente porque a Natsumi era fã de uma animação em Flash, com um tema de finalização chamada Red Room, e também descobriram sobre uma história chamada Battle Royale, que fala de um Japão distópico, onde o governo autoritário cria um programa brutal chamado Battle Experiment número 68, ou só o programa. Nele, uma turma de ensino fundamental, com alunos de 14 a 15 anos, é levada para uma ilha isolada e forçada a se finalizar até sobrar só um, e a violência dessa história é super gráfica e pesada, com descrições detalhadas dos ataques entre os colegas e amigos, tipo desconexões e outras coisas. E a Natsumi tinha assistido até a versão filme disso. Mas é aí que mora o grande problema também, né? Onde estavam os pais dessa criança para não ver que ela estava lendo e assistindo materiais tão pesados assim? Nesse caso, os sensacionalistas quase têm razão. Eles dizem que os jogos fazem a pessoa ficar violenta, mas se esquecem de dizer que os pais deviam estar monitorando essa criança de 11 anos que estava consumindo uma obra desse tipo. Se bem que eu já mandei muito NPC de base jogando GTA, mas isso não me fez pegar um carro para atropelar alguém na vida real, né? Mas enfim, em 18 de março de 2005, na formatura da escola primária de Okubo, os alunos ganharam um álbum de formatura com uma página em branco em homenagem a Satomi, onde podiam colocar fotos dela, da Natsumi ou fotos da turma com as duas, o que é um pouco esquisito levando em conta o que aconteceu. E pra você ter uma ideia do quão a sério o Japão leva a educação, a vítima recebeu um certificado de formatura, que o pai dela pegou em nome dela, mas não só ela, a Natsumi também recebeu um, porque é obrigatório no Japão para entrar no ensino médio, e a escola achava que isso ia ajudar na reintegração dela na sociedade. E essa com certeza é uma decisão que deu no que falar, né? Com muita gente questionando se era certo dar um certificado para uma assassina, mesmo que menor de idade, mas também mostra um pouco da ideia de tirar a responsabilidade dela e jogar a culpa nas mídias violentas, porque a dúvida continuava: será que uma criança de 11 anos pode ser totalmente responsável por um ato tão brutal, e como a sociedade deve lidar com isso? Para entender melhor, a gente tem que pensar que a idade de responsabilidade criminal é um tipo de limite que determina se a pessoa é considerada capaz de cometer um crime ou não. Isso se baseia na ideia de que crianças pequenas não têm a cabeça e a emoção desenvolvidas o suficiente para entender o que estão fazendo. Muitos sistemas de justiça usaram o princípio do dolo incapaz, que significa incapaz de maldade, que sugere que abaixo de uma certa idade, a criança não tem capacidade mental para ter a intenção criminosa necessária para ser culpada de um crime. Só que nessa época, não foi só o caso de Kobe em 97 que eu contei agora há pouco que tinha acontecido. O país parecia estar numa onda de crimes com menores, mesmo que a Nevada tenha sido a mais nova até então. E o debate sobre a idade de responsabilidade criminal não é só no Japão, ou aqui no Brasil. Se bem que a maior idade criminal no Brasil, mesmo sendo 18 anos, ela não é válida pra muita gente, né? É só observar o quanto de gente que rouba alguém na rua e no outro dia tá solto. Mas cada lugar tem um jeito diferente de ver isso, e é bem complicado achar uma resposta. Tanto que em 2008, com 15 anos, a Natsumi saiu do centro de detenção e foi para a prisão domiciliar sob supervisão, um regime mais leve, mas ainda sob o controle da justiça juvenil japonesa. Nesse tempo, ela ficou longe dos holofotes e recebeu apoio psicológico, enquanto o governo se virava para proteger ela da perseguição da mídia e das possíveis ameaças da galera, que ainda estava revoltada. 5 anos depois, em 2013, ela fez 20 anos, que é a maior idade legal no Japão, e depois de umas avaliações, foi considerada totalmente livre e saiu oficialmente do sistema de justiça juvenil. A partir daí, o Estado japonês não tinha mais nenhuma responsabilidade sobre ela. Desde então, o paradeiro de Natsumi virou um mistério, porque a identidade verdadeira dela foi alterada e protegida pelo governo japonês, para garantir que ela pudesse recomeçar a vida. Por isso, não tem registro público confiável sobre onde ela mora, se trabalha ou como tá a vida dela agora em 2025, onde ela deve ter por volta de 31 a 33 anos de idade. A River Valley High School em Singapura sempre foi uma escola conceituada, que formou um monte de gente importante, e é super conhecida por lá e até fora, por ter um ensino rigoroso e tradicional. Mas no dia 19 de julho de 2021, quando a galera estava se preparando para as aulas, às 11h16 da manhã, um estudante de 16 anos entrou no banheiro do quarto andar da escola com um machado na mão. Lá ele atacou o Ethan Hun Zekai, um estudante de 13 anos do primeiro ano do ensino médio. Depois, o agressor saiu do banheiro com o machado e encontrou um grupo de estudantes
estudantes, pedindo para eles chamarem a polícia, dizendo que queria ser finalizado a tiros pelos oficiais. Os estudantes fizeram o que a maioria faria vendo uma cena bizarra dessa, e correram para salas, fazendo um lockdown improvisado para impedir que o jovem entrasse. Então ele foi para outra sala e fez o mesmo pedido. E o segundo grupo de alunos também se trancou, até que um professor encarou o agressor e pediu para ele largar o machado. O adolescente obedeceu e foi levado para uma sala de reunião, onde ficou detido até a polícia chegar. Nos dias seguintes ao ataque, umas 540 pessoas, com estudantes e professores, chegaram a receber apoio psicológico, porque realmente não deve ser nem um pouco fácil voltar a pisar na escola depois de ver um colega ensanguentado carregando um machado na mão. E como já conhecemos em casos assim, geralmente tem algum tipo de situação de bullying, como já vimos em vários casos nos Estados Unidos. Mas se parar para pensar, a conta não fecha, porque é como um adolescente de 13 anos faria bullying com outro de 16 anos. Aí que entra uma descoberta das investigações, que mostraram que o Ethan e o agressor não se conheciam, ele só queria atacar a primeira pessoa que entrasse no banheiro. No começo, o adolescente foi acusado de assassinato e ficou detido em um complexo médico, dentro da prisão, para avaliação psiquiátrica. E como Singapura segue a mesma ideia do Japão, sobre proteger a idade dos menores, ele teve a identidade protegida por lei por ser menor, mas descobriram um histórico de transtorno de saúde mental, incluindo 2 tentativas de deslogar do servidor em 2019, o que o levou a ser internado no Instituto de Saúde Mental. Essa informação, a princípio, levantou dúvidas sobre se o garoto sabia o que estava fazendo na hora do crime, mas a compra das armas, tipo um machado Tomahawk, um machado Cold Steel Trench Hawk e uma faca Morakniv, que foram compradas online em datas diferentes, mostrava que ele tinha planejado tudo antes, mesmo que a defesa dissesse que esse planejamento estava ligado ao estado mental dele. E como menor, o adolescente era protegido pela Lei de Crianças e Jovens de Singapura, o que significa que mesmo que fosse considerado culpado pela finalização, ele não podia pegar a pena capital. Então, durante a detenção, o jovem passou por avaliações psiquiátricas para analisar a condição mental dele por completo. Nesse período, ele podia ter contato com a família e conseguiu fazer as provas enquanto estava preso, mostrando que a cabeça funcionava bem, mesmo com o emocional abalado. Foi em 24 de fevereiro de 2023 que o caso andou. A acusação contra ele foi reduzida para homicídio culposo, por causa do diagnóstico de depressão clínica que o estudante tinha na hora do incidente. E o homicídio culposo em Singapura pode dar prisão perpétua ou até 20 anos de cadeia, além de chibatadas. Sim, é isso mesmo que você ouviu, chibatadas. Assim, em 1º de dezembro, ele se declarou culpado da acusação, e a promotoria pediu uma pena de 12 a 16 anos de prisão, falando da gravidade do crime e do planejamento. Mas a defesa tentou uma pena de 5 anos, destacando a idade dele, os transtornos de saúde mental e a chance de reabilitação. E no meio de tudo isso, estavam os pais da vítima, que pediram para que o nome do filho deles fosse divulgado, porque eles queriam que o Ethan fosse lembrado pelo nome, não só como a vítima do ataque, como estava sendo divulgado, já que até em Singapura, até as vítimas menores de idade têm identidade protegida. Além disso, os pais escreveram para o juiz do caso, dizendo que tinham perdoado o finalizador do filho, na mesma data em que o agressor se declarou culpado. Mesmo assim, o adolescente foi condenado a 16 anos, a pena máxima que a promotoria queria, o que deixou claro que a saúde mental, mesmo sendo importante, não tirava a responsabilidade por atos violentos. Então, em 1º de julho de 2024, quase 3 anos depois do ataque, o estudante com 19 anos entrou com um recurso no Tribunal de Apelação de Singapura para tentar reduzir a pena de 16 anos de prisão para uns 8. Mas quando a juíza Hu Shon Peng deu a sentença original, ela já tinha falado que o crime teve um nível assustador de premeditação, frieza e planejamento, e destacou que nunca tinha acontecido por lá uma finalização dentro de uma escola, um lugar onde os estudantes deviam se sentir seguros. Ela ainda afirmou que a depressão, por mais grave que seja, não pode ser uma desculpa para finalizar ou ferir alguém, mas a tentativa de diminuir a pena reacendeu o debate das pessoas sobre a justiça em casos com menores e transtornos de saúde mental. Muita gente em Singapura ficou chocada com a brutalidade do crime e defendia a pena original, dizendo que a gravidade do ato pedia por uma punição até mais severa, além de que a ideia de que a depressão podia ser usada como desculpa para a finalização gerou polêmica, com alguns com medo de que isso abrisse precedentes perigosos. Por outro lado, defensores da saúde mental e alguns setores da sociedade diziam que entender as condições psicológicas do agressor era crucial para uma justiça mais humana e eficaz, apontando para a necessidade de um sistema que não só puna, mas que também trate as causas do comportamento criminoso, principalmente em jovens. Mesmo assim, a brutalidade do crime não deixou margem para uma punição mais leve, por isso o tribunal manteve a condenação, e o adolescente continua cumprindo a pena de 16 anos. Mas diz aí nos comentários, qual é a sua opinião sobre o caso? Eu acho que a juíza acatar a pena que a promotoria pediu é extremamente válido, galera, pois ela praticamente está usando esse caso como exemplo, para que se outro jovem tiver uma ideia perversa dessas, ele irá pra cadeia, o que deve ajudar a inibir esse tipo de crime. É claro que deve existir um acompanhamento psicológico e medidas de prevenção para tentar evitar esse tipo de coisa, mas saber que será punido se fizer algo parecido pode desestimular muita gente.
Numa manhã de dezembro de 1998, os alunos da escola secundária Jinghai estavam se arrumando para mais um dia de aula, naquela rotina de acordar cedo que muitas pessoas têm pavor só de lembrar. E essa escola é daquelas de internato, onde os alunos moram no local e sempre acaba com aquela correria de adolescentes se aprontando. Mas esse dia não ia ser como os outros, porque quando abriram as portas dos quartos do dormitório feminino, sentiram um cheiro muito forte que ninguém sabia de onde vinha. Algumas alunas avisaram a professora do dormitório, que sem saber da gravidade da coisa, mandou as jovens para aula e prometeu investigar depois. Mas por curiosidade, uma delas resolveu seguir o cheiro, até chegar no dormitório 113, onde viu a Zhu Xiaoxue, uma das moradoras do quarto, saindo e indo direto pro banheiro, sem trancar a porta do dormitório. Aí a estudante curiosa abriu a porta do quarto, uma atitude que deve ter se arrependido, porque a cena que viu ia assombrar ela para sempre. 7 corpos estavam espalhados pelo dormitório, de um jeito horrível. As adolescentes estavam com os olhos arregalados e algumas com espuma na boca. A imagem foi tão chocante que a estudante que achou elas desmaiou de pavor, o que deve ter feito as outras jovens irem verificar o que tinha acontecido e acabarem vendo a mesma cena. Assim o alarme foi acionado e a professora chamou a polícia. A autópsia mostrou que as 7 meninas tinham perdido a vida horas antes, o que significava que a Azul tinha passado a noite inteira com os corpos das colegas. E quando a polícia achou ela, a garota estava andando de boa no pátio da escola, como se nada tivesse acontecido. Nem um pouco suspeito, né? Mas calma aí que você ainda vai ficar surpreso. As investigações forenses também revelaram que as 7 meninas foram finalizadas por envenenamento, onde acharam um monte de organofosforados nos copos e nos estômagos das vítimas, o que é um pesticida forato, um inseticida super tóxico, com um cheiro forte e característico, que foi proibido na China em 2002 por ser muito perigoso. E uma grande quantidade de forato pode dar náuseas e vômitos, e se não tratar logo, ele pode levar ao fim da vida. Então, a presença de um pesticida tão letal num dormitório escolar levantou a questão de como ele foi parar lá. A polícia investigou a cantina da escola, mas não achou vestígios de substâncias tóxicas na comida. Além disso, a cantina tinha acesso restrito a gente de fora da escola, o que descartava a chance de envenenamento externo. E a escola também estava fechada no dia anterior, o que significava que nenhum estranho podia ter entrado no dormitório para envenenar elas. Então as provas apontavam para um cenário que envolvia as próprias estudantes do dormitório. A primeira linha de investigação focou na Azul, a única sobrevivente do dormitório que tinha passado a noite com os corpos das colegas. E no começo, a polícia achou as digitais dela nos copos d'água, mas essa prova foi descartada como inconclusiva, porque afinal, era normal ter as digitais dela em coisas de uso comum no dormitório. Então, a polícia suspeitou que a tragédia podia ter sido uma finalização coletiva, quem sabe por causa da pressão dos estudos. Só que estudantes e professores da mesma turma das vítimas logo disseram que não, que as 7 meninas eram super alegres e não davam sinais de que fariam algo assim. Até aqui, a polícia tentava buscar uma explicação que fizesse sentido, porque era difícil acreditar que a Azul teria conseguido forçar as colegas a tomarem um inseticida, porque ninguém ficaria parado se deixando ser envenenado. Mas o jogo virou na investigação quando um vendedor de uma loja local apareceu na polícia e contou que um dia antes de acharem os corpos, uma jovem tinha comprado uma garrafa de pesticida forato com ele e identificou a compradora como Zhi Xiaoxue. Essa informação só reforçava que de alguma forma ela realmente tinha feito aquilo. O problema era descobrir como, porque a estudante já tinha sido questionada antes, mas tinha negado ter envenenado as colegas. Só que agora com as provas apontando pra ela, a confissão era só questão de tempo. E lembra que eu falei que você ficaria surpreso? Então, como era a única sobrevivente e ainda tinha sido achada andando pela escola como se nada tivesse acontecido, era de se imaginar que a Azul seria a culpada. Mas ela disse que a verdadeira envenenadora era uma das vítimas, a Lin Huan. Segundo o que contou, a Lin estava namorando um colega de classe, o que por si só não era um problema. Porém, em setembro de 1998, o namorado terminou com ela, o que deixou a menina arrasada e com pensamentos que não eram bons pra ela. As duas eram melhores amigas no dormitório, por isso a Lin desabafou com a Azul sobre os seus pensamentos e pediu ajuda para comprar uma garrafa de pesticida. E por incrível que pareça, a jovem topou ajudar. É claro, tudo isso segundo a própria. Então, naquela noite, as 8 meninas voltaram para o dormitório depois da escola, e a Lin disse que ia colocar o plano em prática, mas que se sentia muito sozinha para isso. Aí ela fez um pedido macabro, que a amiga ajudasse a envenenar as outras colegas de quarto, para que todas pudessem ir juntas para Huangtian, o submundo da mitologia chinesa. E o mais louco é que a Azul, de alguma forma, concordou com esse pedido de novo. Então as duas pegaram o pesticida e mostraram para as outras colegas como se fosse um remédio para prevenir tuberculose, que naquela época estava se espalhando em Jinghai, e alguns estudantes da escola tinham pegado a doença. Por isso, as meninas não desconfiaram de nada e beberam sem pensar 2 vezes, ignorando o cheiro ruim e achando que estavam só se protegendo. E o resultado foi o fim trágico das 7 jovens e a sobrevivência da Azul, que agora estava no meio de um dos casos mais bizarros e perturbadores da história criminal chinesa. E toda essa história, que foi contada pela única sobrevivente, ficou conhecida como o caso das 7 fadas de Tiananmen, um nome que surgiu da reação das pessoas e da mídia chinesa, que queriam um jeito de
apelidar o caso com algum simbolismo sobre o que rolou. Na cultura chinesa, as 7 fadas fazem parte de várias lendas e histórias antigas. A mais famosa delas é a lenda da Tecelã Celestial, onde 7 irmãs descem do céu para tomar banho na terra, representando beleza, juventude e pureza. Então essas figuras são vistas como seres celestiais, delicados e intocáveis, símbolos da inocência e da feminilidade. Com isso, o nome das 7 fadas foi usado como um jeito de mostrar a tristeza de 7 jovens terem perdido a vida de um jeito tão inesperado, como se tivessem voltado pro céu antes da hora. Só que esse caso deixa perguntas no ar que continuam intrigando até hoje, porque na versão da Azul, onde a Lin foi a cabeça por trás do plano de finalização coletiva, foi a explicação que a polícia aceitou, mas o jeito estranho do crime e a frieza da adolescente de passar a noite com os corpos das colegas e depois agir de boa no dia seguinte, levantam dúvidas sobre a veracidade da história dela. Porém, será que a Lin era mesmo capaz de bolar um plano tão macabro e convencer as amigas a participar? Ou a Azul tentou diminuir a própria culpa, jogando a maior parte da responsabilidade para uma pessoa que não pode mais se defender? Até porque uma das principais questões é o motivo, onde a depressão da Lin por causa do fim de um namoro, mesmo que seja compreensível, parece uma base fraca para um plano tão grande e mortal, que envolveria 7 outras pessoas. Além disso, a ideia de que as meninas beberam sem problemas um remédio com um cheiro forte e ruim, mesmo achando que era uma prevenção à tuberculose, é difícil de aceitar, porque mesmo que a tuberculose existisse na região, não era uma ameaça tão grande a ponto de justificar beber uma substância estranha de gosto horrível, sem nem questionar, o que sugere que as vítimas podem ter sido enganadas ou forçadas de alguma forma. Mas a pergunta que fica é como? Só que como a polícia fechou o caso aceitando a história dela, só ficou como teoria a ideia de que a Azul cometeu um crime disfarçando de autofinalização em grupo, por algum motivo que a gente não sabe. Até porque a calma dela e o jeito que agiu depois do incidente podem ser vistos como sinais de uma mente psicopata, capaz de fazer coisas horríveis sem remorso. Sem contar que quem em sã consciência ajudaria um amigo a se finalizar e a levar outros juntos. No fim das investigações, a estudante foi considerada parcialmente culpada pela finalização das colegas. Na época, ela só tinha 17 anos, o que a colocava como menor de idade pela lei chinesa. Mesmo assim, por conta da gravidade do caso, a justiça decidiu condenar a garota à prisão perpétua, mas com o tempo, a pena dela foi reduzida para 15 anos de cadeia, considerando a idade e a colaboração dela durante a investigação. O que é ainda mais estranho, porque pelo menos pra mim, não parece que ela colaborou muito, já que colocou toda a culpa em outra pessoa. E qual que é a sua opinião sobre isso? Fala galera, o que vocês acharam desses casos? Acham que tragédias assim revelam falhas escondidas em sistemas que parecem perfeitos por fora? Ou será que foram apenas exceções em um ambiente normalmente seguro? E o mais importante, vocês já viveram ou ouviram histórias estranhas que aconteceram dentro de uma escola? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.